Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa videoaula de negações. Separei uns exercícios aqui para o pessoal que vai se preparar aí para o INSS. Beleza? Vamos nós. Primeira questão. CESP. Considerando os símbolos lógicos usuais e as representações das proposições lógicas por meio de letras maiúsculas, julgue o item seguinte relacionado à lógica proposicional. De acordo com as leis de Morgan, muita gente me pergunta, professor, o que é que vem a ser essas leis de Morgan? As negações dos conectivos. As leis de Morgan é nada mais nada menos que as negações dos conectivos. Tá certo? Então, só para lembrar, como é que é feita a negação do I? Nega as duas e troca o I pelo ou. Negação do ou. Nega as duas e troca o ou pelo I. Negação do ou. Troco o ou pelo se e somente se. Negação do se e somente se. Troco o se e somente se pelo ou. E a negação do se, então, mantém a primeira e nega a segunda. Essas são as leis de Morgan. Tá certo? Aí a questão diz: de acordo com as leis de Morgan, a proposição negação do P ou não que é equivalente a não P ou que. Veja bem. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Ele está falando aqui na negação do ou. Como é que é feita a negação do ou? Você nega as duas e troca o ou pelo i. Nega as duas e troca o ou pelo i. Negação do P, não P. Negação da negação vira uma afirmação. Eu troco o ou por quem? Pelo i. O correto seria não P e que. Ele acertou não P, acertou o que, mas não trocou o ou pelo i. Era para ter trocado o ou pelo i. Como ele não trocou, a questão está o quê? Errada. Aí muita gente pergunta, professor, mas ele falou da negação e depois falou equivalente. Bizu, negação de é equivalente a. Muita gente tem essa dúvida. Professor, se eu pegar uma questão que ele fala, a negação de uma coisa é equivalente a. Pega o bizu. A negação disso é equivalente a. A negação disso é equivalente a. Prevalece a negação. Então, no caso aqui, ó, era só negar o ou. Como é que é feita a negação do ou? Nega as duas e troca o ou pelo i. Negação do P, não P. Negação da negação vira uma afirmação. Eu troco o ou por quem? Pelo i. O correto era aparecer isso. Ele acertou no não P, ele acertou no Q, mas não trocou o ou pelo i. Só por causa desse conectivo a questão está errada. A questão está errada. Tá legal, pessoal? Vamos para a segunda. Julga o item que se segue, considerando a proposição P a seguir. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. E, engraçado, ele dá essa proposição com si, então, né? Mas o que ele pede não tem nada a ver com si, então. Coisas da CESP. Leia a questão com cuidado, é pegadinha aí. Ó. Ele deu-se então, certo? Ele deu-se então, mas na hora de pedir a negação, ele não pediu do sim então. Aí ele fala, a negação da proposição. O tribunal entende que o réu tem culpa.
Ele quer a negação disso aqui. O tribunal entende que o réu tem culpa. Pessoal, muito cuidado. Ó, se você prestar atenção, tem dois verbos aqui, ó, entender e tem. E ele pediu a negação dessa sentença. Tá certo? Então, nesse caso aqui, você vai negar apenas o verbo principal. Vai negar apenas o verbo principal, que no caso aqui é entender. Ó, o tribunal entende que o réu tem culpa. O verbo principal é esse aqui, é o entender. Então, o correto seria, para negar, claro, né? O tribunal não entende que o réu tem culpa. Correto seria isso aqui, é só negar o verbo principal. Algo foi que ele fez? Ele negou o segundo verbo aqui, ó. O tribunal entende que o réu não tem culpa. A questão está o quê? Errada. Então pega o bizu para a CESP. Quando você tem mais de um verbo aí, tá certo? Você vai negar apenas o verbo principal. Então, o certo seria negar o entende, dizendo o quê? Que não entende. E ele negou foi o segundo. Então, a questão está errada. Cuidado. A terceira, a mesma coisa. Julgo o item seguinte acerca da proposição P. Quando acreditar que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros. Outra pegadinha. O quando ele está fazendo a função de quem? Do sim, então. É como se eu tivesse. Se acredito que estou certo, então não me importarei com a opinião dos outros. Esse quando está fazendo a função do sim, então, mas ele não está pedindo isso, presta atenção. Ele diz uma negação correta da proposição. Acredito que estou certo. Ele quer a negação dessa sentença. Acredito que estou certo. Mais uma vez, nega apenas o verbo principal. É negar apenas o verbo principal, que no caso seria quem? Acredito. O correto seria não acredito que estou certo. Não acredito que estou certo. Só que mais uma vez ele negou o segundo verbo. Era para ter negado o verbo principal, que no caso é acredito. Mais uma vez, a questão está errada. Então, se tu pegar uma sentença que tenha mais de um verbo, nega sem conectivo, no caso, né? Você vai negar apenas o verbo principal. Tá legal, pessoal? Vamos para a questão 4. Questão 4. Seja a proposição P. Pedi a ele que pagasse meu curso de preparação, mas ele não pagou. Considerando essa situação hipotética, julgo o item subsecutivo. A negação da proposição P. Bem, todos sabem que esse mas ele faz a mesma função de quem? Do I. Como ele quer a negação, meus amigos, primeira lei de Morgan. Como é que eu faço a negação do I? Nego as duas e troco o I por quem? Pelo O. Nega as duas e troco o I pelo O. Negue que pedi a ele que pagasse meu curso de preparação. Não pedi que ele pagasse meu curso, até que ele acertou. Negue que ele não pagou. Ele pagou. Não esquece. A negação de uma negação vira uma afirmação. Então, negue que ele não pagou. Ele pagou. E vai trocar o I por quem? Pelo O. Foi só o erro que ele cometeu aqui. Ó. Ele fez tudo bonitinho. Negou as duas, mas não trocou o I pelo O. Ele manteve o I, porque o mas faz a mesma função do I, né? Então a questão está o quê? Errada. Não esquece. O mas faz a mesma função de quem? Do I. Tá legal? Quinta questão. Considerando a proposição P,
Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que deseja. Julgo o item a seguir. A negação da proposição P. Opa, qual foi o conectivo que apareceu aí na P? Na proposição P? Se então, ele não quer a negação, então no caso ele quer a negação do se então. Qual é o bizu? Mantém a primeira e nega a segunda. Negação do se então, mantém a primeira e nega a segunda. Tá certo? Manter a primeira seria João se esforçou o bastante. Depois, jogo o i. E por último, nega a segunda parte. Negue considerar o que deseja. Não conseguirá o que deseja. O certo seria isso aqui. Vamos ver se ele fez isso. Ele usou o mas aqui, que é a mesma, faz a mesma função do i, que ele acertou. Era para ter mantido a primeira parte. Ó. Mantém a primeira parte. Seria João se esforçou bastante. Aqui ele o quê? Negou. Já está errado. Na negação do sim, então, você mantém a primeira. Ele negou a primeira. E por último, nega a segunda. Não é que ele conseguiu? Não conseguiu. Aqui ele não negou. Era para ter negado. Também está errado. Ele só acertou que troca o sim, então, pelo i. O resto ele errou. Era para ter mantido a primeira, ele negou. Era para ter negado a segunda, ele não negou. Então tem dois erros. A questão está errada. A questão está errada. Tá legal, pessoal? Ok? Sexta, a negação da proposição. O síndico troca de carro ou reforma seu apartamento. No caso aqui, ele está pedindo a negação do ou, segundo a lei de Morgan. Como é que eu faço para negar o ou, pessoal? Nega as duas e troca o ou pelo i. Nega as duas e troca o ou pelo i. Negue que o síndico troca de carro. O síndico não troca de carro. Negue que ele reforça o apartamento. Não reforma seu apartamento. E troca o ou pelo i. Vamos ver se ele fez certo. Negue que o síndico troca de carro. O síndico não troca de carro. Essa parte aqui ele acertou. Aí depois ele falou nem reforma seu apartamento. Presta atenção que a CESP cobra muito isso. Tá certo? Ó, sempre que eu tenho um i mais um não, pego o bizu i mais não, eu posso substituir por quem? Por nem. I mais não, eu posso substituir por nem. Então, esse i mais um não, ele substituiu por quem? Pelo nem. A questão está certíssima. Tá certo? Apenas o que foi que ele fez aqui? Ele trocou o i mais não por quem? Eu posso fazer isso. E a CESP já fez muito isso, já cobrou muito isso nas suas questões. Tá legal? A questão está certíssima. A questão está certíssima. Sétimo, da quadrix, uma questão muito boa. A negação da expressão x pertence a A interseção B. Vamos. A, B. A interseção é aquela parte comum aos dois conjuntos, tá certo? Não esquecer que a CESP também cobra conjunto PNSS. Então, uma questão dessa pode vir tranquilamente na tua prova, tá legal? Então, ó, eu quero a negação de x pertence a A interseção B. Pessoal, quando eu digo que x pertence a A interseção B, é a mesma coisa de eu dizer que x pertence a A e x pertence a B. Porque pertencer à interseção quer dizer que ele pertence aos dois conjuntos. X pertence à interseção B. É a mesma coisa de dizer que x pertence a A e x pertence a B.
Tá certo? Como ele quer a negação do i. Como é que eu faço a negação do i? Nega as duas e troco o i pelo ou. Nega que x pertence a A. X não pertence a A. Nega que x pertence a B. X não pertence a B. E eu troco o i por quem? Pelo ou. Eu troco o i pelo ou. Vamos ver se ele acertou? X pertence a A. Acertou. X pertence a B. Acertou. E troco o i pelo ou. Também acertou. A questão está certíssima. A questão está certíssima. Legal? Oitava. Se a afirmativa todos os beija-flores voam rapidamente for falso, então algum beija-flor não voa rapidamente será verdadeiro. Pessoal, pega o bizu. Se algo é falso, a sua negação será verdadeira e vice-versa. Tá certo? Se algo é falso, quando eu nego, fica o quê? Verdadeiro. Se algo é verdadeiro, quando eu nego, fica o quê? Falso. Tá certo? Se algo é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Se algo é falso, quando eu nego, fica verdadeiro. Então aqui é só negar. No caso, fazer a negação do todo. Negação do todo A é B. Negação do todo A é B. Pega o bizu. Você nem nega o todo com o todo, nem nega o todo com nenhum, tá certo? Eu não nego o todo com o todo, nem nego o todo com nenhum. Professor, e como é que eu faço a negação do todo? Vamos lá. Você começa com algum, pelo menos um, ou existe, repete a primeira parte e nega a segunda, tá certo? A primeira parte é o que está entre o todo e o verbo, seria A. A segunda parte do verbo para frente seria é B. Então, nega para mim das três formas que todo A é B, algum A não é B, pelo menos um A não é B, existe A que não é B. Nega para mim das três formas que toda criança é danada. Alguma criança não é danada, pelo menos uma criança não é danada, existe criança que não é danada. A primeira parte aqui é o que está entre o todo e o verbo, seria beija-flor. A segunda do verbo para frente, voa rapidamente. Então, outra coisa que o pessoal me pergunta muito, professor, a frase vindo no plural, eu posso negar no singular? Sim. Nega para mim das três formas que todos os beija-flores voam rapidamente. Algum beija-flor não voa rapidamente, já bateu aqui. A questão está o quê? Certo. Mas voltando. Nega para mim das três formas que todos os beija-flores voam rapidamente. Vai. Algum beija-flor não voa rapidamente. Pelo menos um beija-flor não voa rapidamente. Existe beija-flor que não voa rapidamente. A questão está certíssima, ok? Nona. Ele quer a negação da proposição. Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente obtém o dinheiro. Pessoal, na verdade, eu tenho três maneiras de negar o ou. Disparada, mais cobrada. Troco o ou pelo se, somente se. Mas eu posso negar o ou pelo próprio ou. Repetindo a primeira e negando a segunda, ou negando a primeira e repetindo a segunda. Eu quero deixar bem claro que existem três maneiras de você negar o ou. A mais cobrada é aquela que você faz apenas a troca do conectivo. Troco o ou pelo se e somente se. Mas eu posso negar o ou pelo próprio ou, repetindo a primeira e negando a segunda, ou negando a primeira e repetindo a segunda. As três estão corretas. As três estão corretas. Tá certo? No caso aqui, ele usou a primeira. Ele apenas trocou o ou pelo se e somente se.
Negação do ou, a mais cobrada, que eu vi até hoje nos concursos públicos, é só você trocar o ou pelo se e somente se. Foi exatamente o que ele fez. A questão está certíssima. Mas ele podia também negar o ou pelo próprio ou, repetindo a primeira e negando a segunda, ou negando a primeira e repetindo a segunda. Beleza? A última, e talvez a mais difícil, né? Ela é diferente. Ele diz assim: CESP. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudarmos de ideia e a decisão será totalmente modificada. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente, julgo o próximo item. A negação, pessoal, considero essa questão uma questão dificílima, porque a pessoa vê esse I aqui e acha que o conectivo é o I, né? Como é que seria a negação do I? Negar as duas e troca o I pelo O. Negar que basta um de nós mudar de ideia, ele negou. Basta um de nós não mudar de ideia. Nega que a decisão será totalmente modificada, você disse que ela não será. E troca o I pelo O. Menino, 99% caía bem bonitinho, dizendo que essa questão está o quê? Certo. Mas, na verdade, esse basta aí, ele está dando uma condição. É como se eu dissesse, se um de nós mudarmos de ideia, então a decisão será totalmente modificada. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o sim, então. Como ele quer a negação do sim, então, mantém a primeira e nega a segunda. Seria, manter a primeira. Um de nós muda de ideia, troca o sim, então, pelo i e nega a segunda. Nega que a decisão será totalmente modificada. A decisão não será totalmente modificada. A questão está errada, perigosíssima. Porque você vê esse i, acha que esse i aqui é um conectivo, como é que é feita a negação do i? Nega as duas e troca o i pelo ou. Foi exatamente o que ele fez. Questão perigosíssima. 90% ia marcar certo achando graça. Mas esse basta está dando uma condição. É como se eu dissesse: se um de nós mudarmos de ideia, então a decisão será totalmente modificada. E na negação do sim, então, eu mantenho a primeira e nego a segunda. A questão está errada. Então, basta mais um que pode ser substituído pelo sim, então. Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês com essas questõezinhas aqui, tá certo? A gente faz mesmo para poder ajudá-los, ok? E aí, vai ficar salvo no meu canal. Dê uma olhadinha lá com calma, tá certo? E vai dar tudo certo. Valeu, até a próxima.